comodem nas trevas. Ser ou não ser espírita, portanto, é uma questão de amadurecimento. O espírita não tem uma visão sectária da fé, pois nele o ecumenismo é uma manifestação natural, e está sempre aberto ao diálogo. Assim como somos cristãos no espiritismo, haveremos de ser espíritas nos mais diferentes segmentos do cristianismo, a aceitação da reencarnação, da lei de causa e efeito e da mediunidade, a cada dia, se generalizará. O maior obstáculo a ser vencido, sem dúvida, será concernente à interpretação das Sagradas Escrituras, mormente das palavras do Cristo. Em desaparecendo os interesses e os motivos materiais de dissensão, notadamente os que se relacionem com o poder e com o dinheiro, ensejarão um melhor entendimento entre os representantes das diversas religiões, que descortinarão para a verdade, mais amplas perspectivas da revelação do futuro. 37. Convicção imposta. Desde que o espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, porque os espíritos não apressam esse progresso. Através de manifestações tão gerais e patentes que pudesse levar a convicção aos mais incrédulos. Desejarias milagres, mas Deus os semeia a mancheis nos vossos passos, Tendes ainda os homens que o negam. O Cristo, ele próprio convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam a seus olhos? Não tendes os que não acreditam mesmo quando vissem? Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens, na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. O Livro dos Espíritos, questão número 802. Nem os espíritos através de suas manifestações, podem pôr a convicção a quem quer que seja. Contam-se aos milhares os que tendo presenciado fenômenos mediúnicos, os interpretam como alucinações ou com fatos outros que nada têm a ver com a imortalidade da alma. O próprio Tomé, num dos exemplos mais clássicos da história, quis tocar as chagas do Cristo para acreditá-lo redivivo diante de seus olhos. Muitos medianeiros que, a vida toda, lidando diretamente com o fenômeno, no ocaso da existência física, perturbando-se, negaram a autenticidade do mesmo, tal, infelizmente, o que aconteceu com as irmãs Fox, precursoras do Espiritismo e Desville, nos Estados Unidos, nas manifestações que culminaram com o aparecimento da terceira revelação. Por outro lado, carecemos considerar que nem todos os espíritos estão aptos para contatarem os homens com proveito. Os desencarnados em maioria, também são movidos por interesse de ordem pessoal, preconceitos de toda a espécie e igualmente sobrevivem à morte do corpo. Os espíritos superiores que poderiam, digamos, apressar o progresso da humanidade através das manifestações retumbantes, não o fazem, porquanto, além de compreenderem a nulidade de semelhante iniciativa, seria atirarem pérolas aos porcos, não contam com a receptividade dos médiuns, cuja organização psíquica, providencialmente, não está preparada para tanto. A luz da revelação deve se fazer gradativamente. De nada adianta lançar a boa semente em terra estéril. Antes do momento aprazado, toda a ideia não vinga. É necessário que se entenda que os espíritos que contataram os homens não lhes dispensam o concurso, ou seja, não logram suprir as deficiências e os limites do instrumento à sua disposição. Para que os desencarnados na produção de fenômenos mais convincentes pudessem ser menos tímidos, careceriam de contar com maior ousadia por parte dos médiuns. Os médiuns regulam as manifestações dos espíritos que, por mais façam, não conseguem extrapolar. Esta é uma das leis da mediunidade. A fé é conquista individual, fruto do amadurecimento, da reflexão, da análise. Escrevendo aos Coríntios afirmou Paulo em sua primeira carta, no capítulo 14 verso 22. A profecia, mediunidade, ou o dom dos carismas, não é para os incrédulos, e, sim, para os que creem. Nunca escassearão argumentos para os negadores sistemáticos da verdade mortalista. Também em nos referindo à fenomenologia mediúnica, não se constrói uma casa sobre areia. Quando os homens se mostrarem em melhores condições morais, o mundo espiritual superior se lhes evidenciará de modo mais ostensivo. Por agora, são mais patentes e inócuas, do ponto de vista da revelação, as manifestações de espíritos de mediana evolução que pouco ou quase nada podem acrescentar ao que se tem e ao que se sabe. 38. Infeliz deles. Que pensar dos que abusam da superioridade da posição social, para oprimirem o fraco sem proveito. Esses merecem o anátema, infelizes deles. Serão oprimidos, por sua vez,
e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. O Livro dos Espíritos número 807. Os espíritos superiores foram incisivos na resposta dada ao codificador: os que oprimem serão oprimidos. Infelizes deles, então, os espíritos encarnados que se constituem em obstáculo ao progresso espiritual daqueles que Deus lhe confiou à tutela. Infelizes deles, os que escravizam mentes e corações, impedindo o crescimento de quantos se lhe vinculam ao caminho. Infelizes deles, os que não hesitam em tirar proveito do semelhante, sem qualquer preocupação com a felicidade que lhes diz respeito. Infelizes deles os que manipulam os outros, deformando-lhes o caráter e criando-lhes viciações na personalidade. Infelizes deles, os que negam ao trabalhador a oportunidade de trabalho, à criança, o acesso à escola, ao jovem, a formação moral. Infelizes deles, os que corrompem os sentimentos da mulher que se torna mãe, que realizam promessas afetivas que não cumprem, que descartam quantos não mais lhes atendam aos instintos. Compungidos pelo remorso e constrangidos pela lei, quantos abusam do poder, da posição social que transitoriamente ocupam entre os homens e dos recursos amoedados que detêm, bem como de seus atrativos físicos e sagacidade intelectual, renascerão em condições lamentáveis, completamente inversas, indo de um extremo ao outro nas experiências kármicas do que lhes são imprescindíveis. Renascerão na idiotia e na obsessão, na invalidez e na miséria, expostos à perturbação alheia, vítimas de si mesmos, ante a indiferença dos que observam, de braços cruzados, os padecimentos. Renascerão na orfandade, corrompidos desde criança, adquirindo hábitos negativos, contra os quais lutarão na reconstrução do mundo íntimo. Renascerão para inspirar piedade nas almas tão insensíveis como eles próprios o foram. Renascerão para experimentarem as mesmas frustrações que impuseram, para verterem as mesmas lágrimas que fizeram derramar, para, enfim, anularem em si toda e qualquer inclinação para o mal. A lei não é de punição, é de educação. Renascerão, para aprenderam com os próprios equívocos, sentindo nas entranhas da alma as consequências do sofrimento. Renascerão para se redimirem, para que o ódio se transforme em amor e, de algozes da humanidade, se tornem benfeitores. O delinquente de hoje será, amanhã, um exemplo de homem de bem. Os mais tenazes adversários do Cristo foram os que se converteram, ao longo do tempo, nos seus mais ardorosos defensores, as almas altruístas de agora, antes que sejam reverenciadas na condição de missionários da caridade, são os espíritos em grande comprometimento kármico. Os agentes das trevas são os agentes em potencial da luz. O arrependimento opera prodígios de renovação sobre a alma que não mais se lhe opõe. Bem-aventurados, portanto, os que da cruz dos próprios padecimentos alçam voos no infinito, fortalecendo as asas ainda frágeis na ação incessante da caridade. 39. A responsabilidade do mal. Se uma fortuna foi mal adquirida, os seus herdeiros serão responsáveis. Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que os outros tenham feito e serão tanto menos quanto possam ignorar, mas ficar sabendo que muitas vezes uma fortuna não cabe a um homem senão para lhes dar a ocasião de reparar uma injustiça. Feliz será ele se o compreender. E, se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada à conta de ambos, porque quase sempre é este último que o provoca. O Livro dos Espíritos, questão número 809. Não há evidentemente, quem responda pelo mal que não tenha feito, todavia, de igual modo, não há quem totalmente se isente de responsabilidade no mal que ainda vige entre os homens na terra. Somos o que fazemos de nós, tanto quanto são os outros o que os compelimos a ser. Influenciamos e somos constantemente influenciados em nossas ações. Muitos espíritos, herdando grandes riquezas, renascem para repararem, na solidariedade, o egoísmo que eles mesmos fomentaram em seus antepassados. Têm nas mãos o resultado de sua ambição do pretérito, com o propósito de darem início a um processo de reajuste espiritual, envolvendo aqueles que foram prejudicados pela sua invigilância e insensatez, estejam ainda no corpo ou fora dele. A questão, porém, é que, em contato direto com a tentação dos bens materiais, o espírito costuma reincidir nas mesmas faltas, aumentando o drama de consciência daqueles que, do mundo espiritual, acompanham, quase sempre, sem nada poderem fazer, o fracasso moral de seus herdeiros. A fortuna mal adquirida pode gerar consequências desastrosas para determinado grupo de espíritos, por muitas gerações, induzindo-os a constantes quedas.
Por este motivo, certas famílias abastadas recebem em seu meio espíritos que terminarão por levá-las à dissolução, como se estes ansiassem por espalharem o que acumularam indevidamente, a fortuna que, por séculos, enredam os incautas em suas poderosas teias, obstaculizando-lhes o progresso. Constitui-se para os desencanados, em terrível prova a situação em que observam os que discutem sobre os seus espólios no mundo, sentindo-se extremamente frustrados, na tentativa de induzi-los agora ao desprendimento. Aflitos, na condição de espíritos livres, temem o regresso ao corpo nas mesmas circunstâncias. Por maior a tentação do prazer que o dinheiro fácil lhes enseja, sabem que estarão expostos aos mesmos equívocos e, não raro, em alguns casos, agravando-se-lhes ainda mais a situação. Enganam-se, pois, quantos imaginam no mundo que, para o espírito, a reencarnação numa família abastada, do ponto de vista espiritual seja um privilégio, ante a perspectiva da queda iminente, é uma punição. Por este motivo, conforme dissemos, os espíritos esbanjadores, que fazem ruir grandes impérios econômicos, funcionam como libertadores. Evidentemente, responderão pela sua incúria de sentimentos, mas não a negar a importância da tarefa a que cumprem as avessas. Segundo os espíritos superiores, remontando às suas origens, quase toda a fortuna foi mal adquirida, portanto não há quem acumule sem privar os outros da parte que lhes cabe. Desta maneira, a riqueza é sempre uma oportunidade para os que dela usufruem, de reparação do mal que fizeram ou possibilitaram que fosse feito. Em tudo, aprendamos a ver a infinita sabedoria de Criador, que corrige a criatura através de suas próprias ações, permitindo-lhe que o mal, seu instrumento de queda, em determinado momento, se lhe transforme em motivação para o bem e em sua definitiva ascensão para Deus. 40. Descanso eterno. A posição no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar uma liberdade absoluta. Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. O Livro dos Espíritos, questão número 825. Não há em parte alguma do universo, quem não tenha deveres a cumprir para com seus semelhantes. Não há quem possa se sentir descomprometido com a evolução. Quanto maior a independência que experimentem, maior o senso de responsabilidade que possui. Os espíritos se preparam para trabalhos mais árduos e não para que se distanciem da luta a que todas as coisas se submetem. Quanto mais ascendem na hierarquia espiritual, mais sentem a necessidade de descer para viabilizarem o progresso dos que hesitam em avançar. Ninguém se habilita em algo, apenas com o propósito de se satisfazer. Isso seria a consagração do egoísmo. O dinamismo divino nos leva a concluir que o trabalho, cada vez mais pleno, é a força motriz da vida. A morte seria, pois, a ausência de atividade. Não existe o chamado descanso eterno, tudo desaparece para reaparecer em seguida. Na aparente morte, surpreendemos incessante atividade. De modo imperceptível, todas as coisas e todos os seres trabalham e são trabalhados em busca da perfeição. O trabalho material, por assim dizer, ainda é uma ocupação demasiado primitiva, indispensável no estágio em que o homem presentemente se encontra. À medida que evolve, o trabalho do homem é mais intelectual, não trabalha com as mãos, como o oleiro dá forma ao barro, mas, sim, com o poder da mente, a força plasmadora do universo. Os que hoje se isolam dos seus semelhantes, isentando-se de qualquer compromisso social, amanhã serão os seus grandes defensores, aqueles que haverão de se imolar pelo triunfo das causas que beneficiem a humanidade como um todo. Os considerados pequenos ensejam os grandes a oportunidade de serem maiores. Na verdade, sem aqueles que nos estendem as mãos, não nos exercitaríamos na necessidade de sermos bons. Os outros são nosso material de aprendizado. Sem que o verme fertilize a terra, sem que os vegetais realizem a fotossíntese, sem que a evaporação possibilite a chuva, sem que o vento espalhe as sementes, sem que as raízes das árvores combatam a erosão, sem que os animais se reproduzam, sem que os raios do sol aqueçam o planeta, enfim, sem que cada elemento da natureza cumpra com a sua função, indispensável equilíbrio, a vida humana se fragiliza. Não há ninguém que se possa considerar dispensável ou de menos importância dentro do contexto da criação. O espírito redimido já peregrinou pelos caminhos em que tantos presentemente se equivocam. Os mundos colossais, em suas origens, não passavam de poeira cósmica. Os oceanos se formaram pela reunião de diminutas gotas d'água. Quem se sente descomprometido com a vida não se sente integrado com Deus,
porquanto Deus permanece operando na intimidade de toda a criação. O simples ato de respirar é participar, é influenciar, é dar e receber. Infelizmente, quantos são os que apenas se colocam na posição de receber, e querem sempre ter mais, sem cogitarem de que a vida, em toda parte, lhe espera são consciente e espontânea é susceptível de engrandecê-la e sublimá-la indefinidamente. 41. Livre-arbítrio. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são obstáculos ao exercício do livre-arbítrio. As predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-los a atos repreensíveis, no que lhe será secundado por espíritos que simpatizem com suas disposições, mas não há arrastamento irresistível, quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. O Livro dos Espíritos, questão número 845. As chamadas predisposições instintivas são consequência de uma opção prévia, ou seja, de uma escolha efetuada anteriormente. O espírito reencarna com seu patrimônio do passado, com as suas inclinações e tendências. A predisposição para o mal denota a presença de hábitos que carecem ser renovados. O espírito está sempre necessitado de transformar-se pela educação, partindo a cada existência nova, exatamente do ponto em que se encontrava anteriormente. De acordo com as suas tendências e inclinações, o espírito estabelecerá, no corpo ou fora dele, os seus vínculos afetivos com base na lei de afinidade. Neste sentido, a sua vontade será acrescida da vontade daqueles que com ele sintonizam. Quase sempre a problemática da obsessão é um processo com sentido parte a parte, ou seja, os espíritos se atraem e se comprazem uns com os outros na medida de seus interesses. Todavia, precisamos ressaltar o que os espíritos superiores salientaram na resposta ao codificador: não há arrastamento irresistível, pois, caso contrário, tornar-se-ia praticamente impossível superar o círculo vicioso do mal. Opondo o bem ao mal é que, aos poucos, o homem fortalece a vontade, criando novas disposições. Assim como certas características genéticas vão, através de um processo de seleção natural, se impondo a outras, com vistas à perfeição da forma, os caracteres morais positivos tendem a prevalecer sobre os negativos, construindo ao longo das vidas sucessivas, o verdadeiro homem de bem. A luta contra as suas tendências inferiores e inclinações infelizes requisita do homem extrema perseverança. Sem determinação e disciplina, torna-se impossível a renovação. É onde a dor aparece como indispensável coadjuvante, colaborando de maneira decisiva no processo de mudança. O sofrimento descondiciona o espírito, subtraindo-o, por assim dizer, ao mecanismo dos hábitos inferiores adquiridos passivamente. Quando faz sofrer, a dor estimula a criatividade do homem, que, então, se sente compelido a criar mecanismos de defesa contra o sofrimento, anticorpos espirituais que o fortalecem contra as quedas sucessivas. Apenas o bem é força inalterável, o mal é um elemento estranho que o psiquismo aos poucos rejeitará. Aliás, a função do mal, que é produto da imperfeição humana, é de justamente destacar o valor do bem, como a doença ensinará o homem a preservar a saúde. Todos sabemos que precisamos nos livrar do que nos causa algum desconforto. Sabemos distinguir felicidade de infelicidade. O conhecimento do bem, esse estado natural de satisfação íntima, nos induz a combater o mal em todas as suas manifestações. Não há quem se sinta feliz, por maior que seja o seu estado de insanidade, em fazer o mal. O mal, portanto, inquieta, desequilibra, o bem harmoniza, planifica, ilumina. De Deus não nos vem predisposição para o erro. Tudo começa para nós num determinado instante de escolha, causas que vão desencadeando efeitos e efeitos que vão gerando novas causas. De acordo com o nosso grau de consciência, vamos arcando com a responsabilidade de nossas ações, responsabilidade que, no entanto, sempre existe, impondo-nos a necessidade de reparação. 42. Fatalidade. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se nossa hora não chegou. Não, não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Mas quando chegará tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte do qual partirás daqui, e frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha dessa ou daquela existência. O Livro dos Espíritos, questão número 853-A. Excetuando-se os casos de morte deliberada,
Os casos de suicídio, todos os que deixam o corpo pela desencarnação o fazem no momento aprazado pelas leis divinas. Por detrás do que não se compreende de imediato, veja a vontade de Deus, que não raro se submete ao livre-arbítrio do homem com o propósito de educá-lo, ou seja, da imprudência cometida pela criatura, o Criador lhe possibilita a lição. Nem sempre o karma do homem está previsto em todos os seus detalhes, a sua carência de aprendizado é tamanha, que qualquer experiência imprevisível acaba por beneficiá-lo, o que entendemos por prejuízo, visto por outro ângulo é lucro. É comum que os homens tenham pressentimento da proximidade no desenlace físico. Tal pressentimento revela que nele existe algo além da matéria, porquanto até onde se sabe, a matéria não possui nenhum senso moral. Quantos partem de viagem, despedindo-se daqueles que amam como se não fossem mais voltar? Quantos, em certos momentos de inspiração, escrevem páginas de adeus aos seus entes queridos? Quantos, contrariando inclusive opiniões médicas, chegam a dizer que não se recuperarão da enfermidade que os acomete? Sem dúvida, convençamo-nos de que a sabedoria divina sempre prevalece e transfigura os acontecimentos. O próprio acaso é seu instrumento, revertendo situações e se apropriando de atitudes para que nada lhe escape à previsibilidade, atitude que, aparentemente lhe contraria os desígnios. A rigor, portanto, ninguém se libera do corpo físico sem o divino consentimento, até mesmo os casos de suicídio direto ou indireto, com atenuantes ou agravantes, ocorrem, não com a anuência, mas, com a permissão da lei. Não podemos admitir que alguma coisa no universo se antecipe ou se oponha à vontade do Criador. Os que escapam, digamos, miraculosamente da desencarnação, em certas circunstâncias, é porque têm ainda algo a desempenhar na Terra. O mecanismo da lei os isenta com precisão matemática, porém, quando lhes chegar a hora, também com precisão matemática a lei os requisitará a irreparável prestação de contas. Todos os dias, através das suas menores ações, o homem está influenciando os mecanismos do destino, gerando causas e anulando efeitos. Agir no bem significa frustrar surpresas desagradáveis e desarticular processos de dor que, de certa maneira, se farão inevitáveis, enquanto semelhantes processos não forem modificados. A tendência é que as experiências infelizes a que dão origem se repitam. Por este motivo, muitos espíritos reencarnam diversas vezes faceando as mesmas dificuldades e limitações. Enquanto não são superados, os obstáculos não se arredam do caminho. Todavia, porque a chamada hora da morte seja fatal para o homem na terra, não se segue que, deliberadamente, ele possa apressá-la sem graves danos à consciência. A intenção com que se fazem as coisas, diante das leis divinas, tem maior peso e consequência do que as próprias coisas em si. 43. Direito e deveres. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O Livro dos Espíritos, questão número 875. Enquanto os homens não se conscientizarem dos deveres que são naturalmente chamados a cumprir, uns com os outros, a verdadeira justiça não imperará sobre a terra. Quem extrapola os limites dos seus direitos começa a atentar sobre a felicidade alheia. A justiça não se fará por decretos, mas, sim, pela conscientização de que o respeito ao direito de cada um significa a defesa da integridade própria. Gradativamente, em se aperfeiçoando, as leis humanas tendem a refletir a lei natural, educando o homem em seus impulsos egoísticos. Todos, sem exceção, na criação divina desfrutam dos mesmos privilégios. É o egoísmo que deforma o caráter, levando aquele que por ele se deixa dominar a desconsiderar os semelhantes. O sentimento de exclusividade obscurece o discernimento e submete o homem a perigosas ilusões. A injustiça não sobrevive, porque se opõe ao que é inato na criatura, sempre haverá de ser combatida por aqueles que se fazem guardiões do progresso da humanidade. Quantos, no curso da existência, não têm hesitado em se sacrificar pela verdade? Quantos não se deixam imolar na defesa dos direitos humanos? Aparentemente vencidos, transformaram o próprio martírio em discurso eloquente que a morte e o tempo não lograram silenciar. Sócrates, Jesus Cristo, Gandhi e tantos outros permanecem falando à consciência da humanidade. A injustiça de que foram vítimas se converteu, pela ação de seus próprios algozes, em argumento irrefutável a favor dos princípios éticos aos quais doaram a vida. Conforme os espíritos superiores esclareceram, a lei de Deus está esculpida na consciência do homem. Não existe um só,
no perfeito uso de suas faculdades, que não saiba quando e quanto a estar afrontando, evidentemente, como dissemos alhures, a responsabilidade de agir é dimensionada pelo degrau de lucidez de quem age. Todavia, todos haverão de responder pela menor de suas atitudes. Ainda no Livro dos Espíritos encontramos na resposta à questão 876 o seguinte esclarecimento: o Cristo nos disse: quereis para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que se deve fazer para o semelhante em cada circunstância, que o homem se pergunte como desejaria que agissem com ele em semelhante situação. Deus não poderia lhes dar um guia mais seguro que a própria consciência. Porquanto, a advertência contra as injustiças que comete, emerge para o homem, do âmago da própria alma. Por este motivo, nos crimes que pratica, está sempre procurando se ocultar, prevalecendo-se do escuro da noite ou da ação mercenária de terceiros, é que em seu íntimo, ele sabe que está errado. O cumprimento do dever naturalmente reivindica respeito aos direitos, ao passo que uma vida relapse induz ao desrespeito a si mesmo. O valor humano é combatido por aqueles que se sentem incapazes. Porque não consegue se assemelhar aos grandes homens, os menores procuram eliminá-los. Toda a injustiça, provocando uma ação contrária imediata, lavra a irrevogável sentença contra si, que, por vezes, leva algum tempo para se cumprir. Mais cedo ou mais tarde termina por se impor, reparando, ceitil por ceitil, o mal que tenha causado. 44. Caridade, escola do amor. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. O Livro dos Espíritos, questão número 886. A caridade, em sua prática mais excelente, é a síntese de todas as virtudes, cuja conquista o homem pode aspirar na terra. A caridade, portanto, é a escola do amor. Vivenciando-a, a criatura aprende a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Sem que tome a iniciativa de se doar, ninguém possui a posse de si mesmo. A caridade extrapola a esmola, que é mesmo, digamos, uma de suas manifestações mais rudimentares. A esmola é o primeiro passo para quem está começando a se exercitar na solidariedade. Ao desprendimento moral. Em essência, deve-se entender a prática da caridade como sendo um instrumento de justiça social, e não de alienação, como pretendem os que não alcançaram dela uma visão menos sectarista e menos preconceituosa. Não se confunde, pois, caridade com degradação dos valores éticos, atendendo o necessitado ao mesmo tempo em que o torna dependente da ação solidária e viciando-lhe a personalidade. A caridade legítima é a que procura o indivíduo e o liberta do estado de miserabilidade em que transitoriamente se encontra. É função da caridade o socorro imediato. Todavia, além de pão para a fome do corpo, é indispensável que se multipliquem as oportunidades para a alma. A caridade que levanta o espírito para a vida é a mais sublime das caridades. Jesus é o autêntico parâmetro da verdadeira caridade. Amenizando os padecimentos físicos de quem para tanto o procurava, não se omitia o amparo espiritual dos sofredores, concitando-os a não mais se equivocarem, para que não lhes acontecesse coisa pior. Curando corpos perecíveis, ensinava o espírito imortal. O maior fenômeno que simbolicamente produziu não foi o da ressurreição de Lázaro, mas, sim, o da transformação de Madalena. Não se desconceder-lhe, por outro lado, que a vivência na caridade enseja ao homem a melhora dos sentimentos. Quem se consagra à prática do bem recebe muito mais do que dá. Não raro, com os outros, permuta-se pão por paz. Ninguém nunca faz quanto devia na caridade, pois, ante as suas próprias quase infinitas necessidades espirituais, o seu gesto solidário permanece aquém, muito aquém de sua capacidade de teorizar. Se todos os projetos de caridade saíssem do papel e encontrassem menos obstáculos de ordem filosófica, que disfarçam escusos interesses, a carência material não existiria aí, consequentemente, a carência moral se reduziria de forma prodigiosa. Que se incentive ao máximo as boas obras e que todos se unam na prática sistemática do bem em todas as suas nuances, e a terra se modificará. É a caridade que trabalha o sentimento humano e possibilita à criatura uma melhor análise de si mesma, conscientizando-se de suas fragilidades e limitações, e, sobretudo,
o quanto se vive em qualquer parte do universo em regime de interdependência. 45. Desde o berço. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam em caso contrário. Não, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado, e sua missão é a de fazer todos os esforços para conduzi-lo ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Eles colhem, portanto, o que semearam. O Livro dos Espíritos, questão número 892. De maneira geral, os espíritos que reencarnam na Terra são espíritos comprometidos com o passado, por melhores se revelem. Quase todos têm débitos a serem ressarcidos. Consequentemente, todos os espíritos, desde o berço, carecem de receber orientação compatível com suas necessidades. É dever dos pais observarem as tendências negativas dos filhos e combatê-las. Os que não se envolvem diretamente com a educação dos rebentos que a vida lhe confiou, experimentarão o resultado de sua displicência. Cercar os filhos de cuidados materiais não é tudo, e confiá-los a terceiros, mesmo quando são de reconhecida capacidade no campo da pedagogia. Os filhos são espíritos comprometidos com os seus pais e, de certa forma, entregá-los ao zelo de outrem, evitando com eles um envolvimento afetivo mais responsável é omitir-se. Quase sempre, os espíritos dos filhos renascem para cobrar dos pais o que lhes é devido, mas, infelizmente, raras vezes aqueles que os recebem na condição de genitores se mostram dispostos a pagar. Estabelece-se, então, dentro de casa estranho conflito. Os que não recebem suficiente e adequado carinho dos que os geraram de forma consciente ou inconsciente, passam a exigi-lo. É indispensável, pois, que, desde o berço, na mais tenra infância, os pais se esforcem na condição de espíritos que são, para convencer os filhos da sinceridade de seus propósitos agora, propósitos de renovação diante da vida, dispostos a quitarem com eles seus débitos de existências anteriores quando, provavelmente, os prejudicaram. Desejamos, no entanto, ainda ressaltar que nem tudo pode ser debitado ao passado, de vez que espíritos frágeis e de vontade débil, se não direcionados desde o berço, ao caminho do bem podem ceder às influências do meio em que vivem. O karma do hoje é consequência do ontem, mas o de amanhã é consequência de agora. A cada dia, o homem cria e recria o seu próprio destino. Na questão de número 583, Allan Kardec indagou, se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis. A isto os espíritos superiores responderem com meridiana clareza, não, mas quanto mais as disposições das crianças são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. No processo de educar, o educador igualmente se recicla. Os espíritos dos pais têm, portanto, na medida certa, os filhos que sempre lhes constituirão em desafio a capacidade de se autoconhecerem. De quem mais se pede é porque se sabe que tem mais para oferecer. Em termos de amor, ninguém nunca ama o suficiente aos do que se deve amar. Filhos problemas são lições vivas dentro de casa, e os genitores que não se esforçam para assimilá-las, concentrando-se sobre a formação do caráter dos espíritos que Deus lhes entregou à tutela, através dos laços da consanguinidade, não haverá de falhar no cumprimento de seu principal compromisso sobre a terra, e serão candidatos potenciais à bênção do recomeço. 46. Abnegação e angústia existencial. Qual o meio mais eficaz de combater-se a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. O Livro dos Espíritos, questão número 912. Numa das respostas mais curtas de O Livro dos Espíritos está contido um dos maiores ensinamentos para que o homem seja efetivamente levado a superar-se, superando assim todos os problemas que lhe causam a chamada angústia existencial. Quem não se exercita no esquecimento de si permite que as suas dores se tornem superlativas. Interessante, que todos se preocupam com os males físicos e procuram dar eficiente combate, tomam medicamentos de maneira disciplinada, submetem-se a exames de rotina, visitam especialistas idôneos. Todavia, quando se trata de problemas de ordem espiritual, os enfermos optam pela lei do menor esforço, pois querem resultados imediatos para os estados de debilidade psíquica que apresentam. A prática da abnegação é o único remédio eficiente para os conflitos da alma. Quem não logra sair de seu encontro do outro, não tem domínio de si no relacionamento com aqueles que se tornam objeto de seu sofrimento.
Quando os interesses materiais predominam, o espírito se mostra fragilizado, incapaz de tomar decisões que intimamente o interessam, excessivamente apegado aos bens que possuem, não consegue sequer abrir mão do seu tempo, o tempo que consome todo se deprimindo e, cada vez, se aprofundando no abismo. A abnegação é a melhor terapia para os que experimentam indefinidos padecimentos psicológicos, aqueles aos quais a medicina não tem acesso fácil e nem diagnóstico preciso. Possibilitando o espírito harmonizar-se, a abnegação se revela ainda eficaz no combate à obsessão, porquanto, via de regra, os espíritos obsessores, por mais empedernidos, não se dispõem a perseverar ao lado dos que fazem da caridade a sua constante ocupação diária. A escola da abnegação é insubstituível em seus fundamentos espirituais. Somente através da solidariedade é que o homem se torna receptivo às lições naturais da vida, lições de aprendizado solitário, cujos princípios são intransferíveis. Não é, pois, de se estranhar que os egoístas desconhecem ou mesmo não admitam qualquer regra oriunda da prática ao bem dos semelhantes. Eles só desfrutam dos instantes de prazer que o dinheiro pode comprar, não sabem o que seja carregar na alma a sensação do dever cumprido. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo Viu Cristo Consolador, escreveu o Espírito de Verdade: o sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto profundamente abalado estiver o espírito. Muitas doenças físicas de teologia obscura exterioriza as imperfeições da alma. A abnegação, portanto, também interessa à saúde do corpo. A ciência tem comprovado que, quando o espírito se sente em paz, todas as funções hormonais do corpo têm melhor desempenho. O egoísmo, que é uma doença da alma, pode levar o corpo mais cedo para a sepultura, ensinando ao espírito supremo desapego, o desapego que lhe é imposto pela morte de tudo que lhe constitui objeto de adoração. 47. Autoconhecimento. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. O Livro dos Espíritos, questão 919. Sem dúvida, autoconhecer-se é constatar a sua essência espiritual e a sua origem divina. Em outras palavras, autoconhecer-se é tomar consciência do seu Deus interno, vivendo em perfeita integração consigo mesmo. Quem procura autoconhecer-se despreza o que é transitório, porquanto verifica que a matéria está sujeita a ininterruptas transformações. Quem se esforça pelo autoconhecimento exercita o desapego, não valorizando aquilo que se constitui em elemento gerador de karma negativo. O Espiritismo, revivendo o Evangelho, ensina o homem a autoconhecer-se através do próximo. O próximo é o seu laboratório na tarefa de mergulhar mais profundamente na própria intimidade. Os que se isolam, fugindo ao contato social, aspirando a uma ascese solitária, não logram o seu intento, porquanto o próximo é o estímulo externo que lhe põe à mostra o interior, lhes possibilitando o aperfeiçoamento das qualidades e o combate sistemático às deficiências. Quem vive disperso de si mesmo não se descobre, e consequentemente, não reverencia a vida. Quem não se ama, com certeza, não amará aquele com os quais foi chamado a viver. Sócrates, a quem se atribuiu a frase em questão, conhece-te a ti mesmo, através da chamada maêutica, induzia a todos a tomarem consciência da verdade que existe no âmago de cada ser. Quando questionado, questionava aí, das abordagens mais simples, chegava às verdades mais complexas. E, porque libertava pensamento, foi condenado à cicuta. Jesus afirmava que o reino de Deus se encontrava dentro de cada um e concitava aos homens a que fizessem resplandecer a própria luz. Sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial, exortava-nos a todo instante. E porque ensinou o caminho, foi morto na cruz. A introspecção para o autoconhecimento só é válida quando um homem se dispõe, após, a descentrar-se, ou seja, projetar-se para fora no anseio de elevar-se. Deus, Senhor do conhecimento perfeito, exteriorizou-se na criação. Não quis bastar-se a si mesmo, não desejou ficar sozinho. O autoconhecimento que gera o egoísmo é perturbação. Os que sobem a montanha e não descem para contatar os que permanecem no vale, ignorando a própria realidade, não se posiciona na altura em que se creem. Os grandes luminares da espiritualidade, com o propósito de mais ascender, tomam a iniciativa de se corporificarem no planeta. É da lei, mas possui quem mais abre mão do que tem, mas é quem mais aspira ao não ser. Constatando a sua essência espiritual,
O homem avança vertiginosamente na escala de valores em que a vida se estrutura, porque não valoriza o desejo, segundo Buda, o móvel de todo o sofrimento humano. Neste sentido, uma vez mais apontaríamos a solidariedade, ou seja, a vivência do amor na prática da caridade, como sendo para a criatura o melhor exercício de autoconhecimento, porquanto na ação infatigável do bem, o homem estará sempre em contato consigo mesmo, com o próximo e, consequentemente, com Deus lhe intermediando os atributos e as atitudes. A reflexão, originária da leitura edificante da prece, é, sem dúvida, importante, todavia não passa de experiência teórica não sancionada pelo exemplo. Ninguém se autoconhece sem o concurso das próprias mãos mergulhadas na ação transformadora do mundo. 48. Felicidade e infelicidade. O homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. O Livro dos Espíritos, questão 920. A felicidade completa para o homem virá com a sua perfeita compreensão da vida. A felicidade é um estado íntimo, que independe de circunstâncias exteriores. Se os espíritos iluminados se detivessem a pensar nos que sofrem na retaguarda da evolução, jamais seriam felizes, porquanto a verdadeira felicidade pressupõe a extinção de todo e qualquer egoísmo. Neste caso nem Deus seria feliz, observando o sofrimento de seus filhos. Atingindo a perfeição, o espírito alcança a perfeita compreensão da dor e lhe reconhece a função educadora. Então, para ele, a dor não se reveste das angústias e das aflições que se reveste para os olhos humanos. Sofrendo porque vê o sofrimento daqueles que mais ama, e ainda não compreendendo em profundidade, o homem se sente compelido a algo fazer para minimizá-lo, concorrendo assim para o progresso. Não fosse a dor, a ciência não evoluiria e, em consequência, a inteligência humana não se aperfeiçoaria. A dor e a morte é que desafiam o homem em sua capacidade de autossuperação, induzindo a uma constante procura abrandar os seus males com semelhante propósito. O homem sempre se candidata a uma felicidade que não esteja tão sujeita ao que lhe acontecer ao derredor, inclusive aos padecimentos em nível de vestimenta física. Combatendo angústias e mazelas do corpo, lentamente ele se liberta do que o impede de ser feliz quanto possível. Sem que trabalhe para a felicidade alheia, da qual depende, ninguém terá felicidade. A lei de Deus é sábia, fez depender a nossa aventura da aventura do próximo. Não existe felicidade sozinha. À medida em que cresce espiritualmente, alcançando maior claridade no entendimento, o homem deixa de sofrer tanto por aqueles que não lhes acompanham os passos. A sua felicidade, então, consistirá nas tarefas ditas sacrificiais, no tentame de despertá-lo para a verdade. É evidente que em um mundo de provas e expiações, a incerteza gera estados da alma inquietantes. A simples dúvida quanto ao futuro é uma infelicidade. A desventura ocasionada pela descrença cederá origem à ventura originária da fé. Quem possui uma confiança inabalável em Deus não se consente aos estados depressivos decorrentes do cepticismo. Jesus era feliz? Ante semelhante indagação, é inegável que só poderemos responder que afirmativamente. Mas então como interpretarmos as aflições de seu espírito que, não raro, se exteriorizavam, inclusive, através de suas palavras? O Cristo, ao mesmo tempo espelhava em sua alma o eu divino e o humano, a dor que sentia era a dor dos homens a qual oferecia bálsamo. Assunto de transcendência que não nos convém agora analisar, dando margens a debate que, com certeza, o futuro nos ensejará com maior discernimento. Guardemos, porém, a convicção de que a felicidade resulta para o espírito sua perfeita integração com as leis divinas. Estamos nos referindo não à felicidade do ter, sempre ilusória e passageira, mas à felicidade do ser, conquista inalterável e definitiva. Quem é mais feliz onde esteja é quem mais ame, mais compreenda e mais sirva. 49. Comunicações de além-túmulo. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo uma profanação? Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que se passa é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentindo-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria, se as evocações fossem feitas com leviandade. O Livro dos Espíritos, questão 945. Há quem diga entre os que se consideram adeptos da doutrina,
que a evocação ou contato com os familiares ou amigos desencarnados, que se procura obter em reuniões com tal finalidade, é desaconselhável e por este motivo, posicionam-se contrários ao referido empreendimento. Esclareceríamos de nossa parte, que, de uma maneira geral, os espíritos que atendem às solicitações humanas, que os evocam direta ou indiretamente, o fazem de bom grado e, não raro, não carece ser chamados com insistência para que se comuniquem através dos médiuns. Aliás, a iniciativa dos encarnados em contactá-los, simplesmente vai ao encontro de seus anseios, facilitando-lhes o intercâmbio. De modo natural e espontâneo, os espíritos estão sempre procurando falar àqueles que deixaram na Terra. Junto a eles, envidam todos os esforços para dar-lhes um sinal de sobrevivência. A desencarnação não os libera de suas preocupações com os entes queridos, que, saudosos, os planteiam na retaguarda. Desde todos os tempos, os homens procuram estabelecer contato com os espíritos e vice-versa. A prática do diálogo entre os dois mundos transcende o aparecimento do espiritismo. Aos supostos mortos é que sempre coube a iniciativa de varar as barreiras das dimensões diferentes. Ao proibir o intercâmbio com os domiciliados no mais além, conforme se pode ler no Deuteronômio, Moisés, com certeza, não pretendeu que a proibição aos homens se estendesse aos espíritos. Se, durante algum tempo, os sensitivos se retraíram em face da referida censura, os desencarnados prosseguiram insistindo, manifestando-se aqui alhures, cavando túnel de comunicações entre as duas vidas que, hoje, o Espiritismo tratou de ampliar. Os médiuns que agem com sinceridade de propósitos em sua função, são procurados pelos espíritos que anseiam algo dizer àqueles que igualmente os procuram da Terra. Através de medianeiro idôneo e responsável a conversação pode acontecer sem tantos embaraços psicológicos e interferências emocionais. Os espíritos quando são evocados, com insistência, não se sentem molestados pelos que esperam contatá-los. Inclusive, para muitos deles, é uma oportunidade de, pelos menos parcialmente, se liberarem de certos complexos de culpa com que deixaram o corpo. Este intercâmbio regular com os desencarnados que a mediunidade enseja não se presta exclusivamente à consolação dos encarnados, antes, os auxilia na ampliação dos próprios conhecimentos concernentes à vida espiritual, sendo progressiva. A revelação espírita não dispensa o depoimento dos mais diferentes habitantes do invisível. Sem dúvida, a evocação formal e sistemática deve ser evitada. A simples presença de um familiar ou amigo a uma reunião de natureza mediúnica é o bastante para que os seus afetos desencarnados a ela se sintam atraídos. Se eles não atendem ao chamado é porque, por um motivo ou outro, se sentem provisoriamente impedidos de fazê-lo. No entanto, em nossa modesta opinião, não é vedado ao encarnado solicitar, junto aos medianeiros, as notícias de quem estimaria contatar na vida maior. 50. Suicídio. Quais são em geral as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas, e em todos os casos elas são sempre relativas às causas que a produziram. Mas a consequência que um suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam suas faltas imediatamente, outros numa nova existência, que será a pior que aquela cujo curso interrompe. O Livro dos Espíritos, questão número 957. Em não existindo, a morte a ninguém libera de suas angústias e aflições. Deixando o corpo, o espírito carrega consigo o resultado de suas ações na terra, ou seja, aporta no mundo espiritual na exata condição em que se liberou da vestimenta física, porquanto a chamada morte não lhe opera prodígios de renovação. Ao reconhecer-se vivo no além, o suicida lamenta o gesto infeliz, já que sua atitude apenas serviu de fator agravante aos seus padecimentos. Por maiores que sejam os atenuantes, o suicida se recrimina pelo egoísmo e pela falta de fé que lhe inspiraram a decisão impensada, gerando traumas para si e para aqueles a quem lesionou, do ponto de vista psicológico. Para a grande maioria dos que desertaram voluntariamente da vida no corpo de carne, as consequências do suicídio no seu corpo espiritual não são complexas e amargas quanto as que passam a atormentar-lhe o espírito pelo remorso. Pais e mães que, das regiões espirituais em que espiam a suprema invigilância, são constrangidos a observar o sofrimento dos filhos que relegaram à orfandade, filhos que não cessam de registrar o profundo desconsolo dos pais e das mães que feriram,
como se ansiasse por puni-los com o ato de rebeldia extrema, cônjuges que haverão de prosseguir vivendo no mundo com a alma retalhada pelos afetos que os abandonaram de forma tão violenta. Se o suicida pensasse um pouco menos em si, não cederia com tanta facilidade à tentação do autoextermínio, porquanto de maneira geral, o suicídio pode ser considerado uma atitude profundamente egoísta. Quem intenta fugir da experiência física não pensa nas complicações que por longo tempo haverão de criar, principalmente para os que devotam maior carinho. Em observando que a vida não cessa, tem início para o suicida um drama muito pior do que aquele que lhe inspirou a ideia malsã, de vez que, tornando-se joguete das circunstâncias, não sabe pensar quando a lei lhe ensejará nova oportunidade de convivência com aqueles que desconsiderou, por anos e anos a fio, lutará para que tenha à sua disposição, de novo, as mesmas provas e possibilidades às quais sucumbiu. Quantos não levarão séculos para que retornem à experiência física no exato ponto em que interromperam, ansiando indefinidamente pelas mesmas lutas que não lograram superar? Mergulhando mais fundo no escuro abismo do desespero e da revolta, apenas à custa de mais amplas demonstrações de humildade e de resignação, o suicida conseguirá se reerguer, fortalecendo a vontade para que não volte a cometer os erros que o induziram a cair. Seja qual for a dificuldade que faceie, melhor que o homem se subordine às indefectíveis leis da vida, entendendo que a fuga ao compromisso de viver é um dos maiores entraves com os quais o espírito de defronta nos caminhos da evolução. 51. Punição e corrigenda. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes. Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, vossa é a culpa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo, por exemplo, tu és um glutão e vou punir-te. Mas ele traçou um limite. As doenças e por vezes a morte são consequências dos excessos. Eis a punição, ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. O Livro dos Espíritos, questão número 969. Na realidade, não existe punição, existe corrigenda. Todas as vezes que infringimos a lei divina, somos corrigidos pela própria consciência, que, em essência, significa Deus em nós. A consciência, quando extrapolamos os limites estabelecidos por ela, desencadeia mecanismos que nos faz recuar e nos induzem à reparação do mal. É, digamos, um colapso das forças morais que nos coloca em desarmonia e que nos leva a perceber que erramos. O tribunal que avalia a menor de nossas ações, vigia em nossa própria intimidade, lavrando sentenças que, através das existências sucessivas, nos compelem a viver em plena sintonia com a vida. As noções do bem e do mal não há quem seja delas desprovido, apenas aqueles que enlouqueceram, justamente por contrariá-las em excesso e seguidamente, de forma consciente, é que padecem a supressão de suas faculdades, gastando um tempo indefinido para reaverem a posse de si mesmos. Os desequilibrados mentais são espíritos que sustentaram longos conflitos com a consciência, hesitando em lhe atender os alvitres. São os que estabeleceram luta com Deus em seu interior, imaginando que pudessem vencer. A consciência, o olhar vigilante, percussiente do Criador na criatura, nada escapa, de imediato. As nossas mais ocultas intenções são avaliadas em nossas mais discretas atitudes. Quando não nos dispomos à corrigenda, as culpas em se acumulando nos provocam uma sobrecarga própria e, então, perdemos o domínio. A quem tenha consciência do equívoco cometido e se disponha a repará-lo, a lei divina faculta a planejar o ressarcimento do débito. Todavia, a quem se nega, inclusive a admitir a dívida, a lei constrange a quitação através das circunstâncias que lhe sejam convenientes. São muitos os espíritos que retomaram o corpo físico por ação automática, atraídos pelas consequências de nossas ações que, criando determinado campo magnético, os aprisionam, até que seus efeitos sejam anulados. Experimentar a repercussão do que se fez ou do que se deixou de fazer, seja no bem ou no mal, se constitui para o espírito no processo de aprendizado ao qual ele não consegue se esquivar. Os que fazem o mal sem perfeita noção do que fazem, induzidos por uma situação estabelecida, ou ainda, por inteligências que os submetem, é porque, no princípio de semelhante processo, optam pela invigilância e pela irresponsabilidade da ação. Convençamo-nos de que, em hipótese alguma, o mal domina totalmente sem a nossa anuência. Caso contrário,
é evidente que não poderíamos ser chamados à responsabilidade da ação. O desvio moral, porquanto, do espírito, não é resultado imediato do assédio que ele experimenta, quando ele chega a cair, é porque não se opôs com suficiente determinação aos arrastamentos que lhe minaram a resistência e, de certa forma, terminaram por convencê-lo. 52. Arrependimento e reparação. Qual a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. O Livro dos Espíritos, questão número 992. Sem dúvida, uma das maiores contribuições da filosofia espírita para o aperfeiçoamento do espírito encarnado é a ideia de reparação do mal. Não basta o arrependimento na tomada de consciência do que se fez de maneira equivocada, torna-se indispensável anular os efeitos negativos da ação praticada. Antes, o homem vivia na crença primitivista de que lhe bastaria o arrependimento, com a confissão dos males cometidos, ainda que fosse no verdadeiro instante da vida no corpo, para que não encontrasse obstáculos em seu desejo de ganhar o céu, após a morte. Tal concepção absurda, por séculos e séculos, impediu que ele se movimentasse no sentido de auto-superar-se. Acreditando no que as religiões dominantes lhe ensinavam, o homem demandou o mundo espiritual em lastimável situação íntima. Por este motivo, durante múltiplas existências, marcou o passo na senda da evolução, entrando e saindo do corpo sucessivas vezes, quase sem nenhum progresso efetuado. Com a noção espírita de responsabilidade extrapolando os limites do remorso, o ser encarnado tem começado a compreender que se torna imprescindível anular o sentimento de culpa por uma ação oposta e contrária, ou seja, para se debelarem as trevas do mundo íntimo, indispensável fazer luz. Os que, pelos menos já se arrependem, antes que a desencarnação os visite, dos erros perpetrados na vida presente, facilitam os seus caminhos na vida além da morte e se predispõem ao renascimento nas circunstâncias que lhe permitam o reajuste. Não raro, leva-se mais tempo para admitir-se o erro e assumi-lo do que propriamente repará-lo. Existem espíritos que consomem muitas vidas no corpo para que a bênção do arrependimento os favoreça. Quando de livre iniciativa, o homem opta pelo ressarcimento de uma dívida social contraída, são muitos os que se dispõem a auxiliá-lo e, de certa forma, lhe facilitar a quitação. A lei divina, sempre magnânima, não se mostra insensível aos esforços dos espíritos que querem se redimir, permitindo-lhes inclusive, em determinadas circunstâncias converterem os seus débitos, de pronto, em suor vertido no bem dos semelhantes. O canal de reparação com as leis que nos presidem os destinos está sempre aberto, somos nós que nos recusamos ao entendimento, olvidando que, assim, não nos resta alternativa a não será de nos submetermos aos decretos da justiça divina, arcando com todo o peso de nossas mazelas. Na questão de número 1.000, de O Livro dos Espíritos, respondendo ao codificador, os benfeitores espirituais asseveraram, a perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o silício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum, se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Portanto, a reparação do mal deve, em última análise, provocar no espírito uma transformação, que lhe será tanto mais profunda quando mais esforços necessite empreender no tentame. Fim.